Aleluia! Louvado seja Deus! Amados povos e nações de língua portuguesa, bem-vindos a bordo. Esta é a rádio Jesus is Lord, Jesus é Senhor, 105.3 e 105.9 FM, transmitindo diretamente de Nakuru, Quênia. O meu nome é Luciane Toledo e eu sou a sua anfitriã neste abençoado programa para as nações de língua portuguesa. O Senhor agora decretou que todas as nações de língua portuguesa ouvirão em tempo real as mensagens do Senhor através do seu poderoso profeta David O'Rourke, o mensageiro que prepara o caminho, o mensageiro da justiça, o mensageiro das vestes, aquele que foi prometido em Malaquias 3 e 4, para que vocês também agora possam se preparar e entrar no reino eterno de Jeová Yahweh. Este é um programa especial, Word Explosion, uma explosão da palavra, que foi ministrado em Nairobi, em Riverside Drive, do dia 16 a 21 de julho de 2018, onde o Senhor levou o seu poderoso profeta, as duas testemunhas de Apocalipse 11, a abrirem as portas da sua casa em Nairobi para receber todos os que quisessem ouvir a palavra do Senhor. E que palavra tremenda! Em uma semana, o poderoso profeta do Senhor fez um resumo total de todas as profecias, de todas as revelações, de todos os sinais e maravilhas que o Senhor tem feito desde o princípio até culminar com os degraus do céu, os gloriosos degraus do céu que foram baixados no dia 11 de março de 2018, nos quais a Igreja Santa, a Igreja Sábia, aquela que vai ouvir a mensagem e se preparar, subirá e então entrará no reino eterno de Deus e o contemplará face a face. Aleluia! Que dia abençoado, povo amado! Uma grande bênção. Que grande bênção vir a vocês, povo amado. Nesta sexta-feira, na sessão final, eu vou orar agora. Pai, no poderoso nome de Jesus, eu te aprecio neste dia e te agradeço muito que o Senhor abriu mais um dia, outra oportunidade para o teu povo muito precioso. E, Senhor, já que eles vieram aqui, ajuda-os a fazer ganhos e a preservar os ganhos que eles fizerem, para que, Senhor, ao final, eles sejam um povo separado para o Senhor, santos para o Senhor, justos, e se preparando para a vinda do Messias. Preparando-se para o grande dia, o grande finale, quando o Messias vier para levar a igreja. Ajuda-os nas suas situações, meu Pai, tu os conheces. Alguns estão prisioneiros de igreja que ensinam dinheiro e muito engano e tudo isto. Alguns é o lugar de trabalho que não dá oportunidade de ir à igreja. Outros são membros da família que pertencem ao catolicismo, outros lugares onde provavelmente não lhes é permitido ir à igreja, mas tu podes ajudá-los a entrar no glorioso reino de Deus. E eu te peço, meu Pai, em todas as necessidades com as quais eles vieram, que tu possas ir ao encontro deles e dar-lhes a eles uma experiência no poderoso nome de Jesus. Amém. Então, ao falar da mensagem dos gloriosos degraus da eternidade que foram baixados, eu dei 2 pontos para aqueles que estavam aqui desde o princípio. Eu disse que eu gostaria de fazer uma pergunta. Como igreja, como geração, como povo, como humanidade, como que nós chegamos aqui?
onde agora o Senhor abertamente decide baixar os gloriosos degraus. Eu dou a profecia em 15 de janeiro de 2017 e um pouco mais de um ano mais tarde, em 11 de março de 2018, neste ano, lá em Nakuru, a partir de Nakuru. Então, eu estou dentro da tenda, mas há uma grande multidão fora da tenda, assistindo pelo telão. E quando eu estou dando uma mensagem de Apocalipse 11, de repente eu digo, lembre-se que eu vi os gloriosos degraus do céu. E neste momento, então, quando eu disse isto, o Senhor imediatamente fez descer os degraus no céu. E as pessoas começaram a gravar com seus celulares no céu. Então, isso é muito chocante. Como é que nós chegamos aqui como povo? É isso que eu estou perguntando. Como que nós chegamos ao lugar onde agora Deus pode baixar os degraus do céu e então as pessoas podem registrar? Que geração é esta então? Esta é outra pergunta. Como? Desde quando nós podemos usar os nossos olhos mortais para olhar os degraus da eternidade, o céu? E é isso o que eu estou falando desde que eu vim na segunda-feira, e eu disse que eu poderia falar isso de duas formas para ajudá-los de uma forma cronológica, para que todos estejam na mesma página, para que ninguém perca nada. Para podermos olhar a primeira coisa, a lei da purificação, da expiação do pecado que o Messias fez. Como que isso aconteceu? Então, vamos olhar para a lei da remoção do pecado. Como eu lidei com isso muito bem nestes últimos dias. Como que o Messias veio. Como que ele veio e ofereceu aquele sacrifício, e eu li Levítico 4:12, Levítico 16:27, e então Hebreus 13, de 7 a 13, e vocês viram como a maneira como o Senhor estabeleceu, como que o Senhor determinou que o pecado deveria ser purificado depois da queda no jardim. Essa é a estrutura, este é o formato que o Senhor estabeleceu, Levítico 4:12, 16:27, e então Hebreus, quando Jesus vem para cumprir isto, em Hebreus 13, de 11 a 13. Porque ele disse que o sofrimento fora da porta, o sacrifício fora da porta. E vocês sabem que quando isso aconteceu, quando o sacrifício é oferecido, então você vê que o sangue é levado para dentro. Então, todos os touros que eram sacrificados tinham que ser incinerados, queimados, até as cinzas em uma cerimônia específica fora da porta. E o sangue era o que entrava e tocava o propiciatório para a expiação do pecado. Então, qual é o paradigma, a estrutura? Qual que é o formato que o Jeová determinou para nós para a remoção do pecado? E é isto o que está falando sobre a morte substitutiva, quando o salário do pecado, quando você deveria morrer, então ele diz, não, aqueles que receberem o Messias, então haverá uma morte substitutiva. Foi daí que nós começamos, para que agora alguém pode morrer por você. Alguém pode morrer como você, por você, que maravilhoso. Alguém pode dar um passo adiante e morrer por você. Caso contrário, o salário do pecado é a morte. E isto foi determinado lá nas altas recâmaras da justiça do céu. Já foi determinado que o salário do pecado é a morte. Mas então, o Messias dá um passo à frente, ele paga o resgate para que todos aqueles que crerem na aliança da graça, em outras palavras, aqueles que o receberem. Então, foi aí que nós realmente começamos. E eu cobri isto muito bem, incluindo Hebreus 13, versículos 11 a 13, quando agora o próprio Messias saiu e sofreu fora. E você vê que eles costumavam ser crucificados fora da porta. Aquele povo que cometeu ofensas, eles eram crucificados do lado de fora.
Mas eles o crucificavam de tal forma que quando você entrava, aquele caminho que entrava na porta da cidade, você tinha que passar por aquele lugar e vê-los crucificados enquanto você entrava na cidade. E ao vê-los crucificados, quando você entrava, era uma forma de transmitir. O propósito era transmitir para você uma mensagem eterna a respeito da cidade para a qual você estava indo. Uma mensagem eterna. E esta mensagem eterna a respeito da cidade a qual você está indo é que, se você for entrar naquela cidade e você está vendo aqueles sacrificados, e quando você passa e você fala, o que eles fizeram? E eles dizem, este é o povo que assassinou. Então, você tem que entender do que é que esta cidade está santificada. Em outras palavras, o que é que não está lá dentro, o que não é aceitável lá dentro. Entendem? Porque não é a escritura que eu iria ler, mas vamos estabelecer o padrão, a base, para que vocês possam entender. Apocalipse 12:7, então vocês vão entender melhor a tolerância zero dentro da cidade a respeito destas coisas que vocês fizeram, que Adão fez no Jardim do Éden, certo? Apocalipse 12:7, ele diz, e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos lutaram e revidaram, mas ele não foi forte o suficiente e eles perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi amarrado, a antiga serpente chamada dragão, o diabo e Satanás, ele foi lançado fora. Então vocês veem agora como que eu comecei isso. Ele foi lançado fora, significando que há zero tolerância para aquilo que ele estava fazendo no céu. Estamos juntos, meus novos filhos e filhas? Isto fala tanto a respeito da zero tolerância àquilo que Satanás estava fazendo no céu. Então ele foi lançado fora como um raio, fora. Ele diz, mas ele não foi forte o suficiente. Então vocês agora podem entender na sua salvação cristã que vocês passam por muitas coisas, mas vocês têm que entender isso agora. Vocês têm que sempre dizer a Satanás, você não é forte o suficiente. Sim, porque você sabe aquele que está em você, absolutamente. Eu sei que você faz isso, Satanás, mas eu quero que você saiba que você não é forte o suficiente, porque eu sei quem é aquele que está em mim. Então, eu quero dizer, ele foi lançado fora, lançado para baixo, ou seja, zero tolerância à apostasia dentro desta cidade aqui em cima. Esta mensagem é muito clara nessa escritura, que há zero tolerância realmente à apostasia. E é por isso que a minha pergunta para vocês é muito simples. Se vocês estão planejando ir para o céu, então por que vocês estão entretendo o pecado na sua vida? Porque esta escritura fala sobre o poderoso padrão de Deus, de que há zero tolerância ao pecado do reino de Deus no céu. Sim, muito poderoso isto. Isto te diz que se os degraus foram baixados, então eu desejo, eu estou aspirando a entrar, mas então há muito trabalho que eu preciso fazer. Em outras palavras, há um processo pelo qual eu tenho que passar, porque eu amo o Senhor por uma coisa, quando o Senhor criou o homem, ou seja, o homem e a mulher, a igreja. Eu realmente amo Jeová e eu sei que vocês dizem, sim, nós sabemos que você o ama. Sim, eu realmente amo Jeová por uma coisa. Que Jeová criou cada uma das suas criaturas, dos seres humanos, com a capacidade para detectar o que é pecado. Até mesmo nos sentimentos, deixa de lado a prática, até mesmo o sentimento. Se vem um sentimento, você diz, não, eu acho que isso não está certo. Ele realmente te criou de uma forma muito poderosa. De forma que você pode detectar o que é pecado, e então a questão é,
se você vai rejeitar ou aceitar. E é por isso que eu volto com a mesma pergunta. Se você realmente quer ir para o céu, vocês que estão aqui, e aqueles que estão sintonizados, as muitas nações estão cheias agora, ouvindo pela rádio. Então a pergunta é esta: se todos na terra realmente querem entrar no céu e não querem ir e ser incinerados no inferno, então por que vocês estão entretendo o pecado na sua vida? Vocês estão entendendo por onde nós estamos começando? Nós precisamos lidar com estas coisas, porque ele foi lançado fora. Totalmente lançado fora, expulso. Aleluia? Por quê? Então, é por isso que quando eu olho para a lei da expiação do pecado, a lei da remoção do pecado, de que o Messias veio e cumpriu o projeto da expiação do pecado que você vê em Levítico 4:12 e Levítico 16:27, não vamos ler, porque já lemos bastante isto. Então, ele cumpriu esta lei. É por isso que quando chegou o tempo de morrer, primeiro foi dito a ele sobre o que aconteceu no jardim. Então, ele teve que deixar a cidade, que é o céu. E desceu, ele saiu e veio. E nós lemos em João 17:5, quando ele disse: Pai, por favor, agora eu te peço que tu me dês a glória, derrama em mim a glória, aquela glória que eu tive contigo antes da criação do mundo, antes do tempo começar. Significando a mesma glória do Pai. E ele estava lá. Então ele teve que sair por causa do pecado do homem. É por isso que no céu as cicatrizes dele são a única coisa do homem no céu. As cicatrizes do Senhor. As cicatrizes que eles fizeram nele. Então ele saiu. Ele sai fora dos portões do céu, isto é, fora do portão, fora da porta. Por quê? Para que agora nós aprendamos uma lição eterna quando nós estamos a caminho daqueles degraus, andando no caminho estreito. Para que nós possamos aprender uma lição daquilo que não é tolerável naquela cidade. Aquilo que não é aceitável naquela cidade. Aleluia! Da mesma forma como era em Jerusalém, você estava entrando e, o que aconteceu ali? O que eles fizeram? Esse povo matou e nesta cidade não pode matar. Estamos juntos agora? E é por isso que eu estou lhe dando esta parte. Porque a próxima parte, esta parte já foi bem lidada, mas a próxima parte vai se tornar indo encontrar Deus face a face. Depois que ele já morreu pelo pecado, agora nós podemos encontrar a Deus, certo? Os degraus já desceram, certo? Eles já desceram? E eu quero dizer uma coisa, que os degraus estão prontos. E aqueles que vão subir esses degraus também estão sentados aqui, aleluia, eles estão prontos. Então, já que os dois estão prontos, então agora vamos juntar as pontas para que as pessoas possam entrar, aleluia. Então agora, este é o caminho no qual nós estamos, indo para encontrar Deus, finalmente indo para encontrá-lo, sabe, face a face, finalmente o encontraremos. E a Bíblia diz, se você ler no livro de Mateus 8, deixe-me ler hoje, talvez eu não tenha a oportunidade, Mateus 8, de 10 a 11. Então olha isso agora. Se você ler o versículo 9, há uma narrativa que você pega lá. Mas agora eu vou ao versículo 10. Mateus 8, de 10 a 11. Isto é o que ele diz. Quando Jesus ouviu isso, ele ficou espantado. Outras escrituras dizem maravilhado, surpreso, chocado.
Quando Jesus ouviu isso, ele ficou maravilhado. E ele disse àqueles que o estavam seguindo, os judeus, e ele disse para aqueles que o estavam seguindo, eu lhes digo a verdade, eu não encontrei ninguém em Israel com uma fé tão grande. Então, olha o versículo 11. O versículo 11 é aquilo que você tem que agarrar. O versículo 11 diz, não, o 11 é o resultado do 10, vocês estão me entendendo? O Senhor está dizendo que o 11 é o resultado do 10. Posso ler? Ele está dizendo, esta terrível escritura do versículo 11, ele está dizendo, eu digo para vocês, muitos virão do Oriente e do Ocidente e vão tomar lugares na festa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados fora do reino, onde haverá choro e ranger de dentes. Posso abrir isto um pouco mais? Porque vocês sabem, este é um dia tão maravilhoso. Nairobi está aqui e eu anseio por alcançá-los. Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que o designo, a forma como o Senhor designou a salvação, ele designou primeiro para os judeus. Na verdade, vocês veem, quando ele trouxe a lei, o que é o plano original da redenção do homem, ele teve que dar aos judeus primeiro. Mas ele está dizendo que ele estava envolvido neste assunto, de que eles estavam se recusando a reconhecê-lo. Porque a forma como a Torá, a forma como os 5 livros de Moisés foram estabelecidos, havia alguns sistemas que tinham que ser observados. Por exemplo, uma pessoa judia não poderia sentar com um judeu ou com um gentil e comer. Não. Não, isso era inaceitável, era ilegal, era totalmente uma abominação. Porque para eles, isto seria como uma dissecração. Devido à separação que tinha sido anunciada na Torá. Mas ele está dizendo que estas coisas foram estabelecidas, estavam impedindo-os de ver o Messias. Então agora, eles nem eram capazes de chamá-lo de Senhor. Não, eles não conseguiam chamá-lo de Senhor. Quanto mais meu Senhor, não, eles não podiam falar isso. É por isso que quando ele disse, eu sou filho de Deus, eles disseram, esse é um blasfemo, vamos matá-lo. Por que você acha que eles eram desta forma? Eles eram assim porque para eles, o paradigma da vinda do Messias diria que quando o Messias viesse, ele iria lutar contra os inimigos de Israel e iria construir o reino de Israel. Então, ele veio e ele não fez isto. Então, por que é que ele está dizendo que ele é o Messias? Vocês entenderam? Ele deveria vir e estabelecer o reino de Israel e lutar contra os inimigos de Israel. Agora, quando ele não fez isto, a aceitação tornou-se um problema. Estamos juntos? Mas sigam-me nisto agora. Sigam-me cronologicamente neste assunto. Agora, o que me espanta é que estes são um povo. Olha isto agora. Alguém vai focar em mim? Olha isto agora. Agora. Olha. Marido e mulher, assim com seus filhos. O tempo inteiro. Eles fazem isso. Vão para a sinagoga. Sentam-se lá e ouvem a palavra de Deus. Eles são jovens, desde que são pequenos. Eles começam com bar mitzvah, eles ensinam a palavra de Deus em toda a refeição, no jantar, todo o tempo. E eu sei que há alguns judeus ortodoxos que estão sintonizados agora porque eu recebi um e-mail de vocês, onde vocês disseram, por favor, poderoso profeta de Hashem, venha a nós também. Eles escreveram ontem, porque eles estão acompanhando, é surpreendente, mas eu tinha visto um sonho antes, que Israel também iria dizer, por favor, venha.
Nós sabemos que tu és o profeta de Israel. Então eles escreveram nesta noite. E eu sei que eles também estão sintonizados. Mas eu tinha visto num sonho antes e eu compartilhei que eu tinha visto judeus ortodoxos e outros judeus que vão começar a vir a mim, vão procurar por mim, porque agora eles reconhecem, este é o nosso profeta. Mas eu compartilhei com vocês, até que este e-mail veio nesta noite passada. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eles não puderam aceitá-lo. Por quê? Porque ele não construiu o reino, mas não é só isso. Eles estavam seguindo algum regime muito estrito, muito restrito, que estava determinado lá na Torá. Mas olha isso agora. Eles foram ensinados na sinagoga desde jovens, a palavra de Deus. E então, repentinamente, o Messias está tendo problema com eles nessa questão do reconhecimento. Então vem este centurião, um pagão. Um pagão, é esse que ele encontra. Não se preocupem, nós vamos falar sobre isso. Vocês vão ver o caminho sobre o qual nós estamos falando. Que há um caminho que vem do Oriente e do Ocidente, que eles vão diretamente nesse caminho e vão se sentar nas bodas do Cordeiro. Veja, este é o caminho que conduz para a ceia das bodas do Cordeiro, para encontrar Abraão e Isaque, o Deus de Jacó, de Abraão e de Isaque. Este é o caminho. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, a fé. O que ele fez que moveu esta fé? Ah, não. A palavra diz que Jesus ficou maravilhado, surpreso. Você também não está tão surpreso que este é o Criador da fé, o autor de toda a fé? Mas agora, ele está chocado com a fé do centurião? Isso não é chocante? Ele criou toda a fé e colocou no coração dos homens. O autor de toda a fé. Quando ele encontra o centurião, a Bíblia diz que ele ficou maravilhado com a fé dele, chocado, espantado. Que ele diz, que tipo de fé monumental é esta? Por quê? Porque olha o que moveu o Senhor. Deixe-me estabelecer aqui. Olha o que moveu o Messias. Olha o que o moveu. Este centurião sabia que ele era um pagão, que ele era um gentil, ele era romano. Simplesmente um romano. Era um comandante de 100 soldados. Ele era um centurião, comandante de 100. Executando as ordens de Roma. Naquele território, naquela colônia de Roma. Então agora, ele vê que o Messias vem, e é isto o que o centurião faz depois que o Messias vem. Ele sabe que eu não posso sentar com ele na minha casa para comer. Eu não sou qualificado para me sentar com ele na minha casa. Não, não sou. Então ele diz, porque ele tem um servo que está muito doente, certo? Então, o que eu estou dizendo é muito simples. Ele ouve que o Messias está vindo. E ele vê que este povo está tendo problemas com ele. Então, ele diz, se você for a Lucas diz que ele enviou uma mensagem, mas eu quero lidar com Mateus. Ele vê o Messias, a mensagem chega até o Messias, que o servo dele está na cama, prestes a morrer. Mas olha isso. E quando o Messias diz, eu estou pronto para ir até a tua casa, quantos de vocês ouviriam isso e sairiam correndo e chamariam os amigos de Jesus? Olha, ele está indo na minha casa. Olha, ele vai na minha casa. Vamos ao supermercado, vamos preparar. O que vocês diriam? Eu não sei quantos de vocês iriam fazer isso, sair correndo, avisar todo mundo, preparar uma ceia. Seria uma situação, certo? Vamos fazer isso ou aquilo. Você estaria correndo porque o Messias disse, eu estou indo até a tua casa e vou curá-lo lá. Ele disse uma coisa muito grande. Ele disse que ele desejaria ir até a casa dele para curá-lo. E ele diz o seguinte, não, Senhor. Não. Ele o chama de Senhor. Quando os judeus não podem chamá-lo de Senhor. Aleluia. Você descobre agora que ele o chama de Senhor.
Isto é a primeira coisa que você fica chocado quando você vê essa escritura. Os outros não querem chamá-lo de Senhor, mas o centurião já o reconheceu que este é o Senhor, certo? Mas olha isso agora. Quando ele vai mais adiante, você vê que ele diz, não, Senhor, eu sou um pagão, eu sou um gentio. O Senhor não é permitido ao Senhor sentar comigo, eu não sou digno. Na verdade, se você continuar lendo, é tão poderoso, ele diz, eu não sou digno. Olha isso agora. Ele diz, Senhor, eu não sou digno de que tu venhas debaixo do meu teto. Vocês ouviram isto? O que ele disse? Ele diz, Senhor, eu não sou digno de que tu venhas à minha casa. Eu não sou digno de ter o Senhor na minha casa. Oh, como você pode dizer isto? Vocês entenderam isto? Ele viu que este é o Senhor. Eu sou um gentil. Eu não sou digno de que ele venha debaixo do meu teto. Novamente, Senhor, eu não sou digno de que tu venhas debaixo do meu teto. Então ele diz o seguinte, mas diga apenas uma palavra. Isso é muito poderoso. Porque ele diz, não, parece que ele entendeu o Messias mais do que todos os outros. Ele parece que o conhece, parece que ele sabe que este é o Rei do Universo. E este Rei do Universo, ele tem uma unção onde ele não tem que impor as mãos e dizer, espírito maligno, sai. Ele não tem que dizer isto. Ele entende. Não, esse povo é daquelas igrejas, então eles têm que entender isto. Então, o centurião entende que a unção dele não tem limitação. Vocês podem imaginar isso? Então, o nível de entendimento do Messias é muito grande. Ele disse, esse é o Rei do Universo. Não tem jeito. Ele tem autoridade. Então, ele continua dizendo. E ele começa a dizer as coisas que Jesus, o Senhor, de repente diz, estou chocado. Não vi nenhuma fé igual a esta em Israel. Foi isso que ele fez ele dizer. Então, ele disse, Senhor, eu também sou um homem que obedeço à autoridade. Quando o imperador de Roma, deixe-me dizer um pouco mais, o imperador de Roma, ele era considerado como uma deidade, um filho de Deus, divino. Vocês entendem essas coisas? Uma deidade. Então, ele disse, Senhor, eu também sou um homem debaixo da autoridade, que obedeço ordens. E agora, quando eu recebo instruções de Roma, eu executo ao pé da letra, debaixo da autoridade. Então vocês vão entender, ele entende os princípios que governam a autoridade. Eu executo as ordens à letra. Tchá. Na verdade, eu faço perfeito. Se eu não fizer, há consequências, porque esta é a autoridade em Roma me dizendo o que fazer. Se eu não fizer, eu estou liquidado. Não tem como. Então ele está dizendo para o Messias essas coisas. Não, eu também sou um homem debaixo de autoridade, então eu entendo os princípios de autoridade. Então olha, e ele dizia, acima de tudo, eu também tenho soldados debaixo das minha autoridade. De forma que eu também recebo e sei transmitir. E eu digo a este, vai, e ele vai. E quando eu digo para um outro soldado, vem, ele vem. Então ele disse para Jesus, quando eu digo isso para o meu servo, faça isso, ele faz isto. Então, tu és o Rei do Universo, tudo está debaixo dos seus pés, desde o céu, a lua, as enfermidades, os homens, tudo. Tu tens autoridade, tu tens o senhorio, tu és o Senhor. Então, o Senhor pode simplesmente comandar esta enfermidade, vai, e ela vai.
Aleluia! Vocês entenderam o tipo de relacionamento? Sim, o povo que vai andar naqueles degraus. Sim! O tipo de relacionamento que ele teve com ele é inacreditável. Este era um gentio. A mãe dele nunca levou ele na sinagoga para ler a Torá, para fazer todas essas coisas judias. Não, a mãe dele não fez isso. Se você perguntar para ele, ele vai falar, não, minha mãe nunca me levou lá. Mas agora, ele também está debaixo de um rei que também declara a deidade. Mas agora, quando ele encontra o verdadeiro Filho de Deus, ele agora encontra o verdadeiro Filho de Deus, ele diz, Senhor, diga apenas uma palavra. E então, foi isso que impactou Jesus. E o Senhor Jesus disse, veja, que assim seja. E quando ele perguntou aos servos em casa, quando foi que o meu servo foi curado? Eles disseram, na mesma hora, no momento exato. Mas este povo que está sentado sabe, vocês também sabem, que este que fala com vocês, da sua residência, ele comanda a cura por telefone. Então vocês sabem, está em todo mundo. Mas ouça isso agora, isso é surpreendente. Então, é claro que agora vocês entendem que se o mensageiro que ele enviou pode dizer isto, então agora é surpreendente. Porque se aquele que ele enviou, ok, tudo bem, mas eu sei que o centurião não leu a Bíblia. Então agora, ele diz, Senhor, eu não sou digno de que tu venhas à minha casa, mas diga apenas uma palavra significando, eu sou um homem debaixo de autoridade. E quando eu recebo instrução, eu faço 100%. Então eu digo para este, vai, e ele vai. Esse vem, ele vem. E ele diz para esse, faça, e ele faz. Quanto mais tu, o rei da criação. Vocês me entenderam adequadamente? Sim. Foi por isso que ele foi movido. Esta fé o moveu. O rei da criação. O que é uma enfermidade para você? O que é um aleijado para ti? O que é isso para ti? Tu pode dizer uma palavra e as massas são tocadas e Baby M pode ser tocada a 7.000 quilômetros de distância. Vocês estão entendendo por que o Senhor ficou maravilhado? E eu estou trazendo isso a este paradigma hoje? Porque ele diz, quando o centurião fez isso, e ele comandou que os aleijados se levantaram, sim, ouça isso agora, é surpreendente. Por quê? Depois que ele diz isso, Jesus fica chocado e diz, o autor da fé, ele ficou chocado com essa fé? Esse homem não foi à sinagoga. O assunto é, ele está dizendo isso e ele não havia se sentado sob os ensinamentos da sinagoga. Ele era um ateu, você podia chamá-lo pagão. A mãe dele, a tua mãe, e a mãe deles o levou todo sábado e isso para te ensinar estas coisas. E você que não fez isso é capaz de me chamar de Senhor? Então, isso entende que a unção que eu tenho não tem limitação. Isto chocou Jesus. Então, quando ele viu isso, a Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado com esta fé. E quando ele ficou maravilhado com essa fé, olha agora. Então, baseado nisto, agora ele descreveu o povo que vai subir esses degraus. Aleluia! Ele agora descreve o povo que vai subir aqui. Ele começa a descrever e diz, uau, este é o gentio? E este é o povo judeu? Para quem o reino de Deus foi preparado? Vocês estão me entendendo agora? Para eles tinha sido tudo preparado?
E eles perderam. E este agora tem uma fé monumental maior que a do Monte Everest. Ele curou aquele servo, então ele veio e disse. Então agora ele disse para os judeus ao redor dele: eu estive em todo Israel e vi as pessoas, mas eu lhes digo a verdade, não encontrei nenhum homem com uma fé tão monumental. Então ele diz, então ele deu uma profecia, por que eles estão sentados aqui? Agora ele deu, ele previu, ele deu a profecia agora. Porque ele disse, depois de ver a fé daquele gentio e a fé dos israelitas, a falta de fé deles, e os gentios têm fé e os israelitas não. Então, ele diz, não, o senhor não tem que ver na minha casa, o senhor é santo demais. Não vem à minha casa, o senhor é o rei do universo, mas eu sei o teu poder e a tua autoridade. Eu sei um pouco do rei aqui, eu transmiti e as coisas funcionam. Eu sei como é que as coisas funcionam, mas tu agora és o rei do universo, hein? Tu tens todo o poder. Então ele disse, depois que ele foi curado, então ele diz, eu lhes digo a verdade. Há algumas pessoas que virão do Quênia, deste lado do Quênia. Sentem-se, por favor. E outros lá da Coreia do Sul, deste lado. E outros lá do outro lado do pôr do sol. Veja o que eles vão fazer. Eles virão e vão passar pelos filhos do reino assim. Virão e vão subir nesses degraus. Não. Eles vão subir estes degraus assim. Mas eles virão e vão subir da forma como eu vi em 15 de janeiro, que eles foram e nenhum deles olhou para trás, até que a cabeça deles, a nuvem cobriu e a cabeça desapareceu. E eles entraram lá dentro e, primeiro de tudo, encontraram Deus face a face e então se sentaram na mesma mesa com Abraão. Não era permitido aos judeus sentar com os gentios, mas lá eles vão sentar não apenas com os judeus, mas com os patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. E vão se sentar na mesma mesa e o próprio Senhor estará lá naquela mesa e eles vão desfrutar das bodas do Cordeiro. Vocês entenderam? Então é sobre isso que ele está falando, a respeito das pessoas que vão andar nesses degraus. E é por isso que a profecia deste avivamento aconteceu e vocês estão sentados aqui. O avivamento dos gentios, este era um gentio. Mas eu estou tão feliz que hoje eles me escreveram, os ortodoxos me escreveram, os judeus ortodoxos me escreveram, eu estou tão feliz de ter recebido este e-mail hoje. Me tocou também. Isso é muito poderoso agora. Mas eu vi, vocês sabem que eu vejo antes e eu já tinha compartilhado com os arcebispos. Olha, os judeus ortodoxos estarão me procurando porque eles já estão podendo me reconhecer. Este é o profeta de Israel. Porque somente Israel tem profetas do Senhor. Então agora, hoje eu fiquei chocado com isso. Mas há esperança agora. Isto significa que há esperança. Mas neste contato há também algumas necessidades. Eles chamaram de profeta de Hashem. Então, algumas vezes eles dizem Yeshua. Então, eles precisam receber revelação. Eles veem que este é o profeta de Yahweh, mas eles acham difícil chegar até Cristo. Vocês entendem? Eu pude ver naquele e-mail. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. Eu estou dizendo que há um caminho. E Jesus definiu este caminho naquela conversa em Mateus 8 com o centurião, quando ele disse, algumas pessoas vão andar num caminho como este, um caminho estreito.
Isaías 35, 8 e 9. Nós não vamos ler. O caminho da santidade. E Mateus 7, 13 e 14. O caminho estreito. E aqueles povos que estão andando no caminho estreito. O caminho estreito. Você acorda de um dia normal, como normal, é tudo normal, as notícias normais, as coisas normais. Você come o seu café da manhã, mas naquele dia, assim como uma brincadeira, você fica chocado. Pá! Eles já subiram lá e entraram, porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Então é por isso que este é um momento muito crítico de despertamento, certo? Então, tendo entendido isso como um fundamento agora, eu agora já coloquei uma base para que todos estejamos no mesmo nível. Posso agora dar a mensagem? Isso foi apenas um preâmbulo, uma introdução. E que grande introdução! Porque agora ele está definindo as pessoas que vão andar lá. Ele disse fé. A fé. Fé. Até que ele diz, quando o Messias vier, achará ele fé sobre a terra? Fé. Mas, de qualquer modo, hoje eu quero lidar com algo muito crítico hoje. Aleluia? E já que é o último dia, você tem certeza que tem muito trabalho para vocês. Por isso que eu comecei cedo. Então, ontem nós vimos muito claramente, ontem, que o dia que nós estamos descrevendo, quando a igreja vai subir nesses gloriosos degraus do céu, este dia vai ser um padrão tão grande na vida do homem, até o ponto que é oculto, é como uma armadilha, é como um teste, porque ninguém sabe o dia ou a hora deste dia. Então, é realmente muito chocante, porque você tem que preparar, mas você não sabe quando. Melhor eu ler, talvez as pessoas não tenham uma Bíblia. Mateus 24, 36, certo? É melhor ler para que todos possam saber. Mateus 24, no 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Messias. Podemos parar lá. Então, vocês estão vendo o que a Bíblia diz? Que ninguém sabe aquele dia ou aquela hora. E ele diz, nem mesmo o Messias, nem os anjos. Então, você entende que quando ele está baixando estes degraus, então ele está fazendo algo agora. Toda vez que ele está me dizendo, olha, isso está acontecendo, dê as profecias, veja a igreja subindo. Isso é um contato direto com Deus Pai. Por quê? Porque quando o Messias já terminou um trabalho perfeito na cruz, ele está esperando agora. E o Pai agora está trabalhando com o seu servo aqui, com uma espada. Ele tem uma espada para preparar o caminho. O rei está vindo. Aleluia! E agora, ouça isto, povo amado. Ontem nós vimos ontem o seguinte. Nós vimos que a razão pela qual a Bíblia descreve este dia como um grande... Na verdade, nós lemos no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 a 17, que descreve essa cronologia, essa cascata, este mecanismo. Olha o que ele diz. Ele diz que o próprio Senhor, naquele dia, ele descerá do céu. Ele não vai enviar ninguém. Isso é tão poderoso. Vamos ver se alguém entendeu adequadamente. Vamos ver se alguém vai entender. Minhas filhas, ele está dizendo que naquele dia, o próprio Senhor, significando que ele não vai enviar outra pessoa,
E você sabe que dia é aquele? Aquele dia é quando os pés de vocês vão pisar naqueles degraus gloriosos. Então você vai dizer, uau, mas eu sou tão importante assim? Sim! Porque quando eu subir, ele tem que vir pessoalmente para me pegar. Vocês entenderam? Alguém entendeu o que eu estou entendendo aqui? Eu estou chocando todos aqui. Isso significa que eu sou tão importante assim para o Senhor? Ele já foi, já acabou o trabalho. E ele disse, não, agora vocês sobem a mim. Ele disse, não. No dia que você vai entrar, o próprio Senhor, ele não vai enviar um arcanjo. Ele mesmo virá até vocês. Ai, desculpe, com licença. Será que você deu tanto valor assim para a sua salvação? Por que você está brincando então com ela? Vocês me entenderam? Hey, qual é o problema aqui? Ele não vai enviar ninguém, nenhum arcanjo, de forma nenhuma. Ele não vai enviar ninguém. E se eu puder ler para vocês o livro de Apocalipse 21, só o versículo 1. Apocalipse, isso veio à minha mente agora. Apocalipse 20, versículo 1. Olha isso agora. Olha agora. Todos focam em mim agora. Ele diz o seguinte, Apocalipse 20, versículo 1. Ele diz, e eu vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo do inferno e uma grande corrente na sua mão. Ah, que imagem! Vocês estão imaginando isso? Um anjo descendo do céu, tendo uma chave do abismo em uma mão e na outra mão uma grande corrente. Sim, tem que ser grande mesmo. Não, eu preciso de uma grande corrente. Eu quero drama, situação, ação. Olha isso agora. Ele diz, versículo 2, ele agarrou, ele pegou finalmente. Sim, ele agarrou o dragão, aquela antiga serpente, e agarrou ele e disse, vem aqui, finalmente te agarrei. Na verdade, a palavra diz, eu finalmente te agarrei. Então ele diz, ele agarrou. Você vê o que ele fez? Não, realmente, um anjo dentre bilhões, somente um. E ele diz, ele agarrou o dragão, aquela antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e o lançou ele no abismo e trancou e deixou ele lá. Um anjo só. Um anjo. Ah, te agarrei. E ele disse, agora te peguei. Mas quando ele veio, ele tinha uma chave e uma grande corrente. Quando ele apareceu em cena, que cena, né? Que cena! Ele tem a chave do inferno e então uma grande corrente na sua mão. Porque este cara tem sido um problema. Ele tem perturbado muito vocês, hein? Ela disse, sim, em São Paulo, em Rio Grande, em Manaus, em Rio de Janeiro, em Brasília. Sim, ele tem perturbado, até que tem aquilo que se chama carnaval, samba, nudez. Sim, ele está perturbando todas as nações, não apenas o Brasil. Então, o que ele fez com vocês no Canadá, nós sabemos. O que ele fez no Quênia, nós sabemos. E ele perturbou gerações. Ele destruiu pessoas. Mas então, repentinamente, precisa apenas um anjo santo do meu Deus. E o anjo diz, basta, chega. Então, ele o envia e ele diz, chega. Eu acho que isso agora tem que acabar. Porque realmente agora já foi demais. Então Deus disse, vai lá, vou te enviar, vai lá e faz isso. Aleluia! Então, a Bíblia diz que ele apareceu com uma chave e uma corrente. E ele disse, é esse aí? Ele disse, sim, esse é aquele que está nos destruindo. Ele disse, não, tudo bem. Vem aqui, eu vou te agarrar.
Eu já te agarrei. Eu já te prendi com a corrente. E eu já vou te mandar e você pode andar para o inferno. E ele vai lá, lança ele lá e tranca ele lá dentro. Um anjo. Só um anjo pode acabar o trabalho. Este trabalho de amarrar o diabo, você pensaria que o Senhor ia dizer não? Chega, eu mesmo vou lá para ensinar uma lição eterna para esse cara. Mas o choque que eu tenho é de que, não, para amarrar Satanás ele enviou um anjo, mas quando chega o dia da tua entrada no céu, então agora, ele diz, não, eu tenho que ir lá pessoalmente. Ela está vindo para casa. Vocês entenderam? O dia do qual nós estamos falando, ela está vindo para casa. Eu tenho que ir e pegá-la. A gravidade da tua salvação. Vocês entenderam? É inacreditável. E é por isso que eu estou dizendo que nós estamos lidando com esta conversa a respeito da remissão dos pecados. Então, hoje nós temos acesso. Ou seja, uma vez que o pecado foi eliminado, limpo, agora nós precisamos subir os degraus e ir encontrar Deus face a face finalmente. Finalmente estar em casa, onde a morte não vai mais te tocar, onde o pecado não vai mais te tocar, onde ninguém vai roubar teu celular, não haverá mais câncer, diabetes, diálise. Vocês sabem como é terrível a diálise. Não mais malária, nem morte, nem medo, nem divórcio, nem falta. Vocês estarão finalmente na frente do teu Pai. Aleluia! Então é isso que eu quero lhe dar hoje. Mas ontem, eu enfatizei a gravidade do dia quando a igreja irá. Será um estrondo tão grande, porque ele diz que o próprio Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. E eu disse, uau, mas esse tipo de descrição, quando você lê depois em casa, o 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, esse tipo de vinda é adequada para um rei triunfante. Um rei que é vitorioso. Ele agora está vindo, o rei. E as trombetas estão soando. Vocês se lembram no Monte Sinai, quando o rei estava vindo? A mesma coisa. Aleluia. O Senhor está dizendo que esta é a hora das vestes. Esta é a hora do sangue. Esta é a hora de voltar para o evangelho do sangue. Por quê? Porque o Senhor sacrificou o cordeiro e ele nos cobriu com o sangue. Então a nossa vergonha desapareceu, a nossa nudez desapareceu. Então, assim diz o Senhor, esta é a hora das vestes, eis que esta é a hora do sangue, esta é a hora da justiça, eis que este é o momento da justiça, esta é a geração da justiça, a igreja da justiça, os santos da justiça, os eleitos da justiça, porque a noiva a si mesma já se ataviou e foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, que é a justiça dos santos que vão pisar com os seus gloriosos pés nos gloriosos degraus dos céus, vão entrar e contemplar Deus face a face. Então prepare o caminho, porque naquela cidade nunca mais entrará o pecado, porque o sangue de Jesus purificou a igreja de todo o pecado.